Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, só que dessa vez não para trazer as últimas notícias do Glorioso, e sim para trazer um tema especial, as diferenças fundamentais do negócio Olympique de Lyon, novo integrante da Eagle Football, e do negócio Botafogo. Existem diferenças fundamentais para a gente entender por que pode acontecer algumas coisas lá, enquanto aqui não, ou então em menor escala. E é muito importante a gente conversar sobre isso, porque afinal de contas, à medida que esse grupo multiclubes vai ganhando novos integrantes, naturalmente surgem questionamentos. Por exemplo, em dezembro de 2022, quando esse negócio foi concretizado, a Eagle Football adquirindo 77,49% do Lyon por 800 milhões de euros, foi estabelecido nesse acordo com a equipe francesa que 86 milhões de euros seriam destinados a contratações para reforçar o elenco. Isso equivale, fazendo a conversão para real, a cerca de 516 milhões de reais. E, naturalmente, esse número chama bastante a atenção do torcedor botafoguense, que passa a se questionar por que tanta grana no Lyon justo no momento que o John Textor olha para o Botafogo e fecha a torneira. Nunca é demais lembrar a informação que chegou, que a contratação de Edgar Júnior foi barrada porque teria que pagar 200 mil dólares. Então, logicamente, surgem esses questionamentos. E esse vídeo aqui é justamente para tentar ajudar a responder todas essas questões, os questionamentos que podem surgir por conta da aquisição do Lyon. Tudo isso eu vou comentar para você, logicamente, só que antes fica aquele pedido especial, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, a gente está crescendo e muito em breve vai alcançar os 28 mil inscritos, os 30 mil estão logo ali também e a gente vai conseguir com a ajuda de vocês. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar aqui em relação a essa temática, Lyon versus Botafogo enquanto negócio, e esse é um ponto importante, tá? Eu não tô falando de história, de marca, não tô falando de nada disso. Na parte de história, a marca Botafogo tem um valor inestimável. É a marca mais importante da Eagle Football, sem a menor sombra de dúvida. Apesar do ostracismo que a gente entrou, né? De tudo que fizeram contra o Botafogo. Mas a história, ela tá escrita, não se apaga. Em termos de história, o ranking, digamos assim, da Eagle Football é Botafogo, Lyon, Crystal Palace e Molenbeek. Agora, em termos de negócio, aí o Botafogo tá lá para trás. O Lyon e o Crystal Palace, especialmente, vem muito na frente do Botafogo, sem a menor sombra de dúvida. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala, por exemplo, de receitas, o momento em que a Eagle Football adquiriu esse 77,49% do Lyon era um momento de recuperação das receitas da equipe francesa, que sofreu bastante durante a pandemia, conforme qualquer clube no futebol mundial. Uns sofreram mais, outros sofreram menos, mas o fato é, todo mundo foi impactado. E no Lyon não foi diferente. Eles tiveram prejuízos bem consideráveis, a arrecadação caiu. Só para você ter uma ideia, 177,4 milhões de euros na temporada 2021 contra 252,5 na temporada 21-22. Então deu um salto muito considerável. Nessa época, inclusive, muito antes de possibilidade de acordo com a Eagle Football, um dirigente do Lyon já dizia que para a temporada 24-25 eles estavam mirando um lucro operacional de 100 milhões de euros, ou seja, sinalizando uma capacidade de recuperação bem acelerada. É diferente do que acontece no Botafogo. Quando o John Textor chegou para adquirir 90% da nossa SAF, o Botafogo estava voltando da Série B, com receita estimada na casa dos 122 milhões de reais. Se a gente fizer a conversão para o euro, que é a moeda mais comum no mundo do futebol, a gente está falando de receita na casa dos 20 milhões de euros. Contra 252,5 milhões de euros do Lyon. Duas realidades completamente opostas, logicamente. E para piorar a situação do Botafogo, na temporada de 2022, todo mundo sabe, por conta da gente não ter todas as receitas que uma equipe de Série A costuma ter, a gente teve receita mais uma vez diminuta, o que dificulta, logicamente, você falar em termos, por exemplo, da operação se pagar. Não é à toa que o John Textor teve que fazer ali a injeção de capital para fazer o simples giro da operação. Muita coisa precisa ser feita para que as nossas receitas cubram, seja o suficiente para pagar todas as despesas, especialmente agora, porque no acordo da SAF Botafogo, o John Textor acertou com a Associação Botafogo de Futebol e Regatas elevar a folha salarial justamente para poder garantir um nível de competitividade mínimo durante a Série A, o que foi realizado logicamente. Só que as nossas receitas não pagam esse custo, essa estrutura de custos, e obviamente é necessário que o John Textor continue colocando dinheiro do próprio bolso.
Isso muitos torcedores desconsideram. Claro, temos que enaltecer. O trabalho comercial vem sendo realizado, a Perry Match fechou com o Botafogo, top 3 de patrocinador master do futebol brasileiro, o maior da nossa história, mas ainda assim é muito aquém do potencial que a nossa marca possui em termos de receitas gerais. O Botafogo realmente tem que voltar a faturar na casa dos 250, 300 milhões de reais para cima. Só que muito trabalho tem que acontecer para que a gente possa chegar nesse nível. Enquanto isso, o Lyon, em um ano aí de saída de pandemia, já conseguiu voltar ali para um nível bacana de receita conforme vinha obtendo antes da pandemia. Esse é um ponto importante a se destacar. Quando a gente olha, por exemplo, para a parte de endividamento, também são duas realidades completamente distintas entre Botafogo e Lyon. Por quê? O Lyon, embora tenha tido prejuízos de 2011 para cá, na maioria dos anos, com exceção de 2016 a 2019, onde eles estavam apresentando uma boa recuperação, apresentando superávit e tudo mais, ainda assim, o Lyon, apesar de tudo isso, tem finanças bem interessantes. Dificuldade de fluxo de caixa mais recentemente, até por conta da pandemia, né? As coisas vão se acumulando. A entrada da Eagle Football vai ajudar pra caramba nisso, pra dar esse desafogo, mas o patrimônio líquido do Lyon, apesar de todas essas dificuldades, ficou em 75 milhões de euros. Quando a gente olhava para o balanço do Botafogo, o cenário era completamente oposto. A gente está falando de um Botafogo que tinha um passivo gigantesco, que não deixa de ser ainda um freio de mão puxado, que vai impedindo o avanço do Botafogo de forma mais acelerada. É uma âncora pesadíssima esse passado do Botafogo. O passivo com as dívidas e tal, mesmo hoje estruturadas, é uma âncora pesadíssima. Só para você lembrar, 20% de todas as receitas correntes mensais têm que ser destinadas para o pagamento de credores trabalhistas e cíveis. Fora que a gente ainda tem as dívidas tributárias. Então essas dívidas têm que ser pagas, logicamente. E o Botafogo está pagando. Já pagou na casa dos 70 milhões de reais em dívidas e vai ter que pagar muito mais. E durante muito tempo, inclusive, né? Até por isso, aumentar as receitas do Botafogo é importante, porque é uma maneira de você acelerar o pagamento dos credores cíveis e trabalhistas, por exemplo, dívida essa que representa uma grana violenta. Então, logicamente, são recursos que vão sendo destinados para outras áreas. Quando o Botafogo tiver numa situação mais saneada, com essas dívidas não comprometendo parte da arrecadação, obviamente vai sobrar mais dinheiro para certos investimentos. Só que nesse momento, o Botafogo tem que lidar com isso. A SAF Botafogo tem que lidar com isso. Enquanto no Lyon, o problema principal era de fluxo de caixa. Mas agora, com esse aporte que foi realizado, tu coloca tudo em ordem e você tem a capacidade de voltar a fazer muito dinheiro. O que para o investidor que está colocando essa grana aí, lembrando que o John Textor não colocou dinheiro sozinho nessa aquisição, né? Foi um pool de investidores ali que se uniu à Eagle Football para poder fazer a aquisição do Lyon. Para os investidores, o negócio Lyon, ele já está mais avançado nesse processo. Você tem a capacidade de, organizando o fluxo de caixa, mantendo tudo em ordem, não tendo que lidar com dívidas passadas, por exemplo, consumindo ali muitos recursos, você consegue destinar dinheiro para outras áreas mais estratégicas, que vai potencializar ainda mais o resultado gerado por lá. Então o endividamento do Botafogo frente ao endividamento do Lyon é um ponto negativo para o nosso lado, mas a gente está se tornando saudável. O Botafogo não era saudável, mas com o passar do tempo certamente a gente vai se tornando saudável e cada vez mais forte. Vale destacar também um outro elemento, que é a venda de jogadores. Todo mundo sabe que no futebol europeu, a venda de atletas gera muito mais dinheiro do que a venda da América do Sul para lá. Embora a gente tenha aí alguns exemplos de equipes que, estruturadas, estão conseguindo fazer vendas para lá de consideráveis. O Flamengo, por exemplo, fez a venda do Vinícius Júnior, fez a venda do Paquetá, só aí 80 milhões de euros. O Palmeiras agora vendeu o Endrick, né? Tem 16 anos de idade, 72 milhões de euros, sendo que 60 milhões vão para o Palmeiras. 12 milhões era só por conta de impostos, né? O Palmeiras fez uma negociação para lá de sensacional. Então a gente vê que algumas equipes estruturadas começam a fazer vendas cada vez mais robustas. Outras equipes do futebol brasileiro também já conseguiram vender bem pra caramba os seus jogadores, mas a gente sabe que isso no Botafogo ainda é um processo. O Lyon, na última temporada, vendeu 92,1 milhões de euros em atletas. Enquanto isso, no Botafogo, em 2022, não vendemos ninguém dessa maneira. E o jogador que tem maior potencial de venda hoje, pelo talento demonstrado, é o Jefinho, onde
o Botafogo já sinalizou que só topa conversar a partir de 10 milhões de euros, mas ainda assim, cara, uma quantia muito abaixo do que de fato outras equipes já começam a arrecadar no futebol brasileiro. O Botafogo tem muito potencial em relação a isso, porque afinal de contas o Brasil é uma mina de talentos, mas a gente precisa se estruturar justamente para ter a capacidade de atrair e reter esses talentos. O Botafogo poder ter a capacidade de revelar um Neymar da vida, um Lucas Moura, um Kaká, isso obviamente vai fazer toda a diferença. A gente sabe que existe esse potencial, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para poder chegar lá. Vale comentar aqui também a respeito de estrutura. A estrutura do Lyon é top na Europa. A categoria de base, inclusive, é top 3 no futebol europeu. Faz dinheiro pra caramba, revela jogador à torta e à direito. E no Botafogo, isso ainda não acontece. Então a parte estrutural, que no Botafogo o John Textor tem que colocar muita grana ainda para poder realmente estruturar profissional, base e ter uma parada de primeiríssima linha, lá no Lyon a Eagle Football chega sem precisar se preocupar em colocar uma grana violenta nessa área, enquanto no Botafogo precisa realmente se preocupar em colocar muito dinheiro que poderia ser destinado para outras áreas, mas que precisa logicamente ser aportado ali para poder melhorar a estrutura do Botafogo. Esse é um ponto que faz muita diferença, tá? No Botafogo, a reforma é na casa de modo geral. No Lyon, a casa já está pronta e é de luxo, então você só precisa fazer ali os ajustes finos. Isso faz uma baita diferença. E quando a gente fala disso, logicamente, a gente está falando de maturação de negócio. O negócio Lyon, ele está muito mais pronto do que o negócio Botafogo. Quando o John Textor com a Eagle Football chega aqui no Brasil, encontra um Botafogo destroçado, dilapidado. E logicamente, você precisa direcionar recursos para várias áreas. Se fosse um clube começando do zero, seria mais fácil do que pegar o Botafogo com uma série de dívidas históricas, porque você tem que pagar essas dívidas, você tem que lidar com esse peso do passado. Então o Botafogo ele está precisando se reestruturar e muito dinheiro ser colocado para tudo quanto é área, contratação de pessoas, jogadores, comissão técnica, estrutura, entre outras coisas. O Lyon não. O Lyon, conforme eu disse, é essa casa de luxo. É diferente. As coisas são diferentes. A realidade do Lyon e do Botafogo explicam o porquê. A gente vai acabar vendo alguns investimentos sendo feitos lá que não serão feitos aqui, ou serão realizados em menor escala e menor proporção. Esse é um ponto que a gente não pode deixar de considerar. Você, obviamente, pode estar se perguntando, pô, Vitor, mas se no Botafogo é uma casa que precisa de reforma geral, por que no Lyon está sendo colocado muito mais dinheiro proporcionalmente do que no Botafogo? Aí entra uma questão da saúde financeira de cada equipe quando da negociação para a venda dessa fatia aí da empresa, né? No caso do Botafogo, a SAF, né, que estava se estruturando, e o Lyon, que já tinha ações, e inclusive tem ações listadas em bolsa, né? Esse é um ponto aqui que vale destacar, o que mostra o nível de maturidade do negócio Lyon, né? Os caras são listados em bolsa e tal, é realmente diferente. Quando a gente olha a saúde financeira de um com a saúde financeira de outro, isso já ajuda a entender por que o negócio Lyon foi muito mais caro do que o negócio Botafogo. Porque a gente estava lidando com uma dívida de R$1 bilhão. Apesar de toda a estruturação que foi realizada, os descontos que a gente conseguiu, ainda assim uma dívida extremamente alta, isso pesa. E além disso, você tem que avaliar risco-retorno. Muito torcedor fala assim, pô, mas pro John Textor, investir no Brasil é barato. Mas a gente nunca pode esquecer o outro lado da moeda. Quando você olha para a variação cambial, a €1, R$6, $1, R$5. Quando a gente olha para essa variação, é óbvio que você fala assim, pô, o John Textor aqui no Botafogo comprou o Botafogo, basicamente falando, por $80 milhões. Beleza, não é um valor tão alto assim, considerando o patrimônio que ele possui. Porém, para ele ter o retorno desses $80 milhões, aí a gente tem que olhar o outro lado da história. Porque $80 milhões equivale a R$400 milhões. Ok, mas para gerar R$400 milhões limpos, porque a gente não está falando simplesmente de fazer 400 milhões em faturamento, a gente está falando de 400 milhões limpos. Depois de você pagar toda a estrutura de custos, impostos, ali o lucro, aquilo que realmente você pode distribuir ali para os investidores. Isso vai demorar pra caramba. Então o risco Botafogo ele é maior e isso obviamente é levado em consideração. Apesar disso tudo, o John Textor em 2022 colocou lá mais de R$70 milhões em reforços. Mas é ilusão a gente achar que ele vai fazer isso em toda a janela. Por quê? Porque quanto mais dinheiro ele vai colocando, inclusive de forma extra ao que está estabelecido em contrato, mais tempo vai precisar passar para que ele possa ter o retorno dessa grana que ele está colocando.
Essa é uma situação que por diversas vezes os torcedores acabam não considerando. Ah, é barato para ele investir aqui porque o dólar é mais forte, mas o retorno tem que acontecer. E lá no Lyon é praticamente 1 para 1, o euro com o dólar, né? Se você colocou 86 milhões de euros em contratações, daqui a pouco tu vendeu 150 milhões de euros e você já conseguiu sair ali com um resultado bacana. Claro que a gente está falando de um negócio que foi colocado lá 800 milhões de euros e tal, vai demandar um certo tempo também, mas provavelmente em menos tempo que no Botafogo, a Eagle Football consegue recuperar esse capital investido. Enquanto que por aqui realmente vai ter que passar um tempo maior, porque existe a variação cambial, mas quando é para falar de retorno, é contra o investidor e não a favor. A favor é só na hora de fazer o investimento, que ele consegue investir em várias coisas colocando menos capital. Só que tem que ter um equilíbrio, né? O John Textor é um investidor. Tem que ter o equilíbrio na hora de quanto eu coloco para saber se realmente está se pagando. O negócio Lyon num estágio, o negócio Botafogo num outro estágio muito mais embrionário. Mas ao longo do tempo, a gente vai caminhar. E com essa estruturação do Botafogo, sendo o Brasil uma mina de talentos, certamente o faturamento da SAF Botafogo vai alcançar níveis simplesmente sensacionais. Tenho confiança disso. E com o Botafogo saudável, com a operação se pagando, claro, você tem a capacidade de direcionar recursos para áreas como, por exemplo, reforços, contratações. E no futuro eu acredito que a gente pode ver sim o Botafogo chegando e pagando 10, 12 milhões de euros de repente num reforço, um cara que faça a diferença, a cereja do bolo, ou as cerejas, quem sabe, né? O tempo vai dizer, mas ainda existe um longo caminho para a gente chegar lá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica aqui o convite para você compartilhar, logicamente, é importante para a gente. Se inscreva, deixe o seu like e participe aqui das nossas resenhas. Hoje, inclusive, tem pós-jogo aqui no Fala Fogão, depois de Volta Redonda e Botafogo lá no Estádio da Cidadania. Um grande abraço e até a próxima.